Muito bom dia, gente! Ou boa tarde, boa noite, não sei quando que tu tá assistindo esse vídeo, mas hoje eu vou te ensinar a costurar a nossa jaqueta Barcelona, que é um modelo de jaqueta bomber que tá super em alta. O modelo da nossa jaqueta Barcelona é um modelo unissex, ou seja, é um modelo que dá tanto para homem quanto para mulher usar. Hoje eu tô fazendo um tamanho G e eu vou dar de presente pro meu namorado. Eu tô usando um suede que eu comprei em uma loja física aqui da minha cidade que infelizmente não vende no online. Tá? É um suede bem grosso, o outro lado dele imita aquele apeluciadinho de moletom, então essa minha jaqueta vai ficar bem grossa. E eu tô usando um tecido específico para forro de alfaiataria, tá? Não sei certo o nome dele, mas ele lembra muito um two-way, só que com um toque bem melhor. O modelo da nossa jaqueta Barcelona, no molde, tem alguns cortes como punho, barra e gola, que tem ali na descrição ribana, para cortar com uma ribana. Infelizmente, na minha cidade eu não encontrei ribana para comprar desse tom parecido para conseguir fazer minha jaqueta. Então eu vou adaptar já esse meu molde com o próprio tecido para fazer o punho, barra e gola. Mas se tu encontrar ribana, faz com ribana e me manda a foto, por favor, porque eu quero muito ver. Inclusive, eu acho que eu vou comprar um tecido de moletom cinza mescla, que tem ribana cinza mescla aqui na minha cidade, para eu fazer uma jaqueta Barcelona para mim cinza. O que vocês acham? E além do tecido principal, do forro, da ribana, se tu for fazer os acabamentos com ribana, a gente vai precisar também de um zíper, tá? Um zíper de modelo para jaqueta, que é aquele zíper que se desmembra lá embaixo. Vou mostrar para vocês. Que quando tu abre ele até embaixo, ele se desmembra, ó. Então eu tenho duas partes do meu zíper, tá? A gente vai precisar de um zíper desses. Ai, Cacá, qual o tamanho de zíper? No mínimo, um zíper de 70 centímetros, tá? Depois dá pra gente cortar o zíper, dá pra diminuir ele, não tem problema. Mas se tu quiser imprimir o molde, medir certinho qual o tamanho de zíper, tu vai precisar, melhor. Eu, por exemplo, peguei um zíper de 70 centímetros, porque eu vou fazer aqui o tamanho G, essa aqui é a minha parte da frente, ó, e ele é maior que a minha parte da frente. Mesmo com a ribana, que ainda vai encaixar mais ou menos aqui, ó, mais uns 5 centímetros, ele ainda vai sobrar um pouquinho. E não tem problema, eu vou cortar e eu vou mostrar pra vocês como a gente vai cortar. Esse zíper que eu tô usando é um zíper próprio pra jaqueta, como eu comentei. Ele é dentado nesse ouro antigo, ó, nesse metal imitando ouro antigo. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de costurar, principalmente se o teu zíper não é de plástico, porque vai quebrar a agulha da tua máquina se tu costurar em cima dos dentinhos, tá? Principalmente se for esses de metal. Aí, se tu tá assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para te poder adquirir o molde da jaqueta Barcelona e costurar aqui junto com a gente. O molde da jaqueta Barcelona e outros moldes que a gente tem disponíveis também na plataforma. Vou deixar aqui embaixo na legenda. Perfeito, agora que tu já adquiriu o teu molde da jaqueta Barcelona, se tu imprimiu em folha 4, tu vai ter que fazer que nem eu, de unir as páginas. Eu sempre gosto de unir com fita crepe, mas dá pra usar fita durex, fita adesiva, cola, cola bastão, cola líquida, enfim, fica a teu critério. Ou, se tu preferir, a gente também disponibiliza o molde no tamanho plotter, que aí tu pode imprimir em uma gráfica e ele vai vir em uma ou duas páginas, todos os moldes. Imprimi o meu molde, estou com ele em mãos e agora eu vou começar a posicionar os meus moldes em cima dos meus tecidos. E uma coisa que a gente tem que se atentar na hora do corte, eu sempre falo em todos os vídeos, é o sentido do fio. Tá, mas o que é o sentido do fio, para que ele serve? Todos os nossos moldes têm uma linha aqui no meio, tá? Essa linha indica o sentido do nosso fio. O sentido do nosso fio vai nos indicar como a gente vai posicionar o nosso molde no tecido. E esse sentido do fio sempre fica paralela à nossa ourela do tecido. Tá, mas o que é a ourela do tecido? A ourela do tecido nada mais é do que a lateral dele. Então, quando a gente compra um tecido, ele tá em um rolo, ele tem duas extremidades, certo? Essas extremidades são as laterais do nosso tecido, ou seja, a nossa ourela do tecido. Na maioria dos tecidos, a gente consegue perceber a ourela porque ele tem algumas marcas, vários furinhos. Normalmente ele tem
esses fiozinhos sobrando. Esse aqui é o tecido do meu forro e essa aqui é a ourela do meu tecido. Então, quando eu for posicionar o meu forro, ele vai ficar paralelo à minha ourela. E o meu suede, que eu vou fazer o tecido principal da minha jaqueta, ele tem algumas marcas aqui na ourela. Não sei se na câmera tá aparecendo bem, mas ele também tem marca na ourela. E isso vai me indicar também como eu vou posicionar o molde no meu tecido. Agora que vocês sabem como posicionar os moldes de vocês no tecido, a gente vai cortar todas as partes da nossa jaqueta e aí a gente vai para a melhor etapa, a costura. Vamos lá? Como um passe de mágica, cortei todas as partes da nossa jaqueta. Cortei no tecido que vai ficar externo, esse suede que eu mostrei, e cortei todas as partes do meu forro. E a gente vai começar a montagem da nossa jaqueta. Já vou falar agora, antes que tu comece a cortar que nem louca, comece a costurar. Dica, assiste a aula até o final, porque daqui a pouco no início tu tá com uma dúvida e aí lá no final essa tua dúvida é sanada. Então assiste toda a aula com calma para depois começar a cortar o teu molde e começar a montar. Certo, então vamos começar pelos bolsos da nossa jaqueta. Então a gente vai separar as partes da frente que a gente cortou. Separei as duas partes da frente. Vamos separar também os espelhos do nosso bolso. São esses dois aqui. Separamos o espelho do nosso bolso e o forro do nosso bolso. O forro do nosso bolso, ele é opcional em qual tecido tu vai cortar. Ou no tecido do forro, ou no tecido externo da tua jaqueta. Como o tecido da minha jaqueta é muito grosso, ele beira um moletom, eu preferi cortar no tecido do forro, tá? Mas se tu quiser cortar no tecido da própria jaqueta, o tecido externo, fica a teu critério. Vou mostrar agora com a câmera aqui como que a gente vai começar essa montagem para poder costurar. Tô aqui com a parte da frente, as duas partes da frente da minha jaqueta, forro do nosso bolso e espelho do nosso bolso. O que que a gente vai fazer primeiro? A gente vai pegar o forro do nosso bolso, colocar ele direito com direito da nossa frente da jaqueta. E vai alinhar aqui os dentinhos do nosso bolso. E a nossa primeira costura vai ser uma costura de um pezinho nesse retângulo. Então, a gente vai vir aqui, vai descer e depois vai vir aqui, unindo frente da nossa jaqueta com direito do nosso forro. Então, direito com direito. A gente vai repetir esse processo dos dois lados, tá? E aí, depois que a gente fizer isso, a gente vai desvirar, né? Esse nosso bolso vai estar com o acabamento aqui, e aí sim a gente vai poder aplicar o espelho do bolso que vai ficar aqui por baixo, certo? Então vamos lá, direito com direito do nosso forro do bolso com o direito da nossa frente da jaqueta. Acabei de costurar o forro do nosso bolso com a frente da nossa jaqueta. E agora, antes da gente desvirar esse bolso, a gente vai pegar uma tesourinha de pique e vai cortar bem aqui, ó, pra gente conseguir desvirar o forro do nosso bolso. Então, cortei aqui e agora sim eu venho desvirando a nossa peça. E se o teu tecido permite passar com o ferro, passe bem com o ferro para ficar bem vincadinho. Esse tecido que eu tô usando, esse suede, não faz tanta diferença se eu passar com ferro. Então, eu vou deixar mais pro final essa parte de passar o ferro. Então, eu vou pegar o alfinete aqui para vincar bem, pra gente fazer uma costura de acabamento nesse bolso. Então, a gente vai abrir bem essa costura, tá? Esse aqui é o lado da frente. A gente vai abrir bem essa costura. Ó, vinquei bem com o alfinete. E agora eu vou passar meio pezinho de máquina em toda essa voltinha do meu retângulo, só pra dar um acabamento, tá? E agora que eu alfinetei o forro do meu bolso com a frente, eu vi que foi a melhor opção eu não ter feito o forro do bolso com o tecido que vai ficar, o tecido externo da minha jaqueta, esse suede, porque ele é muito grosso, ia ficar um volume de tecido, ia ficar muito grosso pra costurar, eu acho que não ia ficar muito bonito o acabamento também, enfim. Coisa boa quando a gente vê que a gente fez uma boa escolha, né, no meio do caminho. Fizemos aqui, então, o acabamento do nosso bolso com meio pezinho de máquina. Ó que bonitinho que fica esse contorno do nosso retângulo do bolso. E agora, a gente vai aplicar o espelho do nosso bolso
no forro do nosso bolso. Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Então, tô aqui com o forro do meu bolso, lá do avesso da minha frente. Vou pegar o espelho do meu bolso com o direito virado para baixo, então vai ficar direito com direito do nosso bolso. Ó, ele vai encaixar bem certinho. E agora a gente vai passar máquina de costura em toda essa volta aqui, todo esse contorno curvo, tá? Apenas no espelho do bolso e no forro do bolso, sem encostar na parte da frente. Então, a gente vai fazer toda essa curvatura na máquina de costura com um pezinho de máquina. Então, aplicamos ali o espelho do nosso bolso e o nosso bolso tomou uma forma, né? Ele tem forro, tem o espelho do bolso, presinha aqui à nossa frente. Só que isso aqui tá tudo solto, ó. Então, o que que a gente vai fazer? Uma costura de segurança pra tudo isso aqui ficar mais firme. Então, a gente vai passar meio pezinho de máquina apenas aqui, aqui embaixo, meio pezinho de máquina. E aqui na parte que vai encostar com a barra, tá? Apenas onde tem o encontro do forro do nosso bolso e do espelho do nosso bolso. Meio pezinho de máquina, só pra gente fazer uma segurança. Vou mostrar aqui na máquina. Então, tô aqui com minha frente, forro e o espelho do bolso. E vou passar meio pezinho de máquina ali naquela parte que eu falei pra vocês. Ó, vocês conseguem ver? É só pra segurar o meu bolso. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo e aqui nessa parte de cima. Tive que dar mais uma volta aqui na minha manta, porque na minha cidade tá muito frio. Mas já finalizei aqui de fazer a nossa costura de segurança dos nossos bolsos. Ó, lateral. Meu namorado vai se dar nessa jaqueta porque tá muito frio aqui na nossa cidade. E agora eu vou ali pra mesa pra gente fazer a aplicação das laterais da nossa frente. Ah, uma coisa que eu vou explicar pra vocês enquanto eu tô pegando aqui as laterais da nossa frente. Essa jaqueta é uma jaqueta que é toda forrada, então ela vai forro dentro, toda a costura fica embutida, que eu particularmente amo costura embutida. Então, por este motivo, a gente não precisa fazer acabamento nas costuras, né? O retrocesso no início e no final da costura já é o suficiente, porque todas as costuras vão ficar embutidas, então eu vou fazer toda essa jaqueta na minha máquina reta doméstica. Finalizamos então aqui a parte dos bolsos da nossa jaqueta, dos dois lados, e agora a gente vai aplicar as laterais da nossa frente. Já posicionei aqui. O que a gente tem que fazer é colocar direito com direito e passar uma costura reta de 1 centímetro aqui, para depois a gente poder desvirar e ele ficar aplicado. Fechamos aqui então as laterais da nossa frente com a nossa frente. E o acabamento do nosso bolso tá feito. Já tá ficando bonito, né? A gente já consegue enxergar uma jaqueta vindo. Agora a gente vai pegar a parte das costas da nossa jaqueta. E aqui, ó, é a parte do ombro dela, tá? Aqui fica o encaixe do pescoço e aqui é o nosso ombro. O que a gente vai fazer? Direito com direito e vamos conectar esses nossos ombros com a frente e as costas da nossa jaqueta. Então, a gente vai alfinetar bem e fechar uma costura de 1 centímetro aqui nessas duas partes dos ombros. Ó, a nossa jaqueta tá tomando forma. Coloquei aqui só pra debochar. Mas, opa, o microfone foi junto. O áudio deve ter ficado horrível. Tá aqui meu microfone. Peraí. Agora sim, com o microfone aqui, não vou bater nele nem jogar pra trás. Fechamos então aqui a parte dos ombros da nossa jaqueta. Ó, essa aqui é a parte da frente com a nossa lateral. Ó como é que fica no ombro. Mesma coisa dos dois lados, tá? E agora a gente vai fazer um detalhe nesses ombros, tá? Que é opcional, mas eu vou fazer, que é um detalhe de pesponto. Então, eu vou jogar essa minha costura aqui do ombro, ou pra cima ou pra baixo, e vou passar uma costura em cima. Eu vou jogar ela pra cima, pro lado das costas, então, eu vou jogar ela pra cá, e fazer uma costura aqui em cima. Eu vou usar pra me ajudar, como esse tecido é muito grosso, um pezinho de pesponto, tá? Próprio pra isso. Que eu vou jogar essa costura toda pra cima
e vou encaixar o meu pezinho aqui. Eu vou mostrar na máquina como é que eu faço. Eu botei o pezinho aqui na minha máquina, eu espero que vocês estejam conseguindo enxergar. Então, joguei a minha costura pro lado do ombro, pro lado das costas, que é esse aqui. Encaixo aqui no meu pezinho para pesponto, ó, dá pra regular ele, aumentar, diminuir. Ó, aqui é o maior e dá pra diminuir ele para deixar essa costura bem rente ao pesponto. Então, eu vou deixar ele nessa altura. Joguei toda a costura pra cá e vou costurar na maior calma de Deus. E o nosso pesponto fica assim. Ó, esse detalhe no ombro. Então, fizemos o acabamento dos nossos ombros com o pesponto. E agora, a gente vai colocar as mangas na nossa jaqueta. E para colocar as mangas, como que a gente sabe qual parte da minha manga é a parte da frente e qual a parte das costas? Aqui no nosso molde, nessa parte aqui da curvatura da cava, tem uma marcação aqui. Essa marcação indica que é pro lado da frente, tá? Então, eu cortei o meu molde, 2 mangas espelhadas, e depois que eu cortei, eu transferi essa marcação com uma caneta para tecido. Então, eu sei que esse lado é o meu lado da frente. O que que eu vou fazer? Vou abrir aqui a minha jaqueta em cima da mesa, tá? Aqui tá toda a minha cava da minha jaqueta. E agora eu vou encaixar a minha manga na minha cava. Como que eu vou fazer isso? Eu gosto de encaixar pontinha com pontinha. Então, eu vou encaixar aqui a parte da pontinha da minha cava com a pontinha da cava da manga. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. E agora eu vou distribuir esse tecido aqui. Então, e vou distribuindo de pouquinho em pouquinho até completar toda a volta da minha cava. Vou mostrar ali na máquina. Então, encaixei aqui todo o meu ombro na minha manga. Ó, minha manga tá aqui e eu encaixei todo meu ombro, toda a minha manga na minha cava, certo? Ai, me finquei. Agora eu vou passar uma costura de 1 centímetro em toda essa volta, juntando a minha manga em toda a minha cava, certo? Uma costura de 1 centímetro de pezinho. Prendi as mangas na nossa jaqueta, coloquei a nossa jaqueta aqui na Mariodete, que é o meu manequim. Ela tá usando a nossa blusa córdoba por baixo, mas a gente ignora esse fato. Essa blusa córdoba, inclusive, a gente tem o molde dela aqui no plataforma, o link tá aqui na descrição para quem quiser. Focamos, então, na nossa jaqueta Barcelona. Vou botar a Mariodete aqui pra frente. Coloquei, apliquei aqui, né, as mangas. Um adendo. Essa jaqueta é tamanho G. O meu manequim é tamanho 36, que seria um PPP. Então, ignorem este fato também, tá? Apliquei aqui as mangas da nossa jaqueta. Como eu escolhi um tecido bem firme, bem grosso, né, que é esse suede, como eu comentei pra vocês, ele parece um moletom por dentro, a minha manga já ficou estruturada, né, só com isso. Mas uma dica, se tu quer deixar a manga mais estruturada, se tu usar um tecido mais fino, talvez um suede mais fininho, e tu quer que essa costura aqui da cava da manga fique um pouco estruturada, é aplicar um viés por dentro, ou até mesmo colocar entretela nessa costura, tá? Uma dica e uma ideia para quem quiser. Agora que nós temos a nossa manga aplicada, a gente vai fechar essa lateral, porque ela tá aberta, ó. Frente, opa, quase que eu tiro a roupa da Mariodete. Aqui, ó, frente e manga. O que que a gente vai fazer? A gente vai fechar toda essa lateral. Então, a gente vai fechar aqui as mangas e descer aqui pro nosso corpo. Então, a gente vai virar direito com direito, do lado avesso, né? E vai fechar aqui uma costura de 1 centímetro. Vamos fechar aqui a manga e seguir a mesma costura, fechando o corpinho dos dois lados. Gente, essa jaqueta já tá ficando bem pesada. Vamos lá. Gente, a nossa jaqueta, agora sim, ela está tomando forma, né?
relembrando, esse aqui é o tamanho G, não é o meu tamanho, né? Por isso que eu tô parecendo um bracinho de pinguim aqui, né? Coloquei, acho que eu até vou ficar com ela um pouquinho assim, porque eu tô morrendo de frio aqui na minha cidade. Mas estou amando como tá ficando, já temos os bolsos, já temos, na verdade, toda a parte externa, né, da nossa jaqueta, fora os acabamentos, punho, barra e gola. E agora a gente vai deixar essa parte um pouquinho de lado para a gente preparar toda a nossa parte do forro. Porque aí quando a gente tiver toda a nossa parte do forro pronta, que é essa mesma estrutura só que no forro, aí sim a gente vai colocar os acabamentos e deixar tudo embutido, todas as costuras embutidas, que dá um acabamento incrível para nossa peça. Então, vou deixar de lado um pouquinho essa parte da nossa jaqueta e agora eu vou pegar todas as partes do nosso forro. Certo, agora eu tô aqui com o meu forro cortado em cima da mesa. Então, eu tenho frente do forro, frente lateral do forro. Vocês vão ver que é o mesmo molde, né, da parte do nosso tecido externo. E o que que a gente vai fazer? A gente vai juntar frente com a lateral frente, frente com a lateral frente dos dois lados. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá com a parte externa do meu tecido. Vou virar direito com direito e vou passar uma costura de 1 centímetro aqui para unir. Mesma coisa do outro lado, direito com direito, e vou passar uma costura de 1 centímetro para unir. Juntamos então frente com as laterais da nossa frente e agora a gente vai unir com as costas do nosso forro essas duas partes. A mesma coisa que a gente fez com o nosso tecido principal. Então, eu vou unir ombro com ombro, aqui das minhas costas com frente, ombro com ombro das minhas costas com frente. Vou alfinetar bem e vou passar uma costura de 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui, unindo os dois ombros. Depois a gente vai fazer o mesmo processo de colocar as mangas. Juntamos então frente, lateral frente e costas. Agora, nessa partezinha aqui, a gente vai encaixar a nossa manga. E a gente vai fazer o mesmo raciocínio que a gente fez com o tecido externo da nossa jaqueta. Então, eu tô aqui com a minha manga, transferi a minha marcação pro lado que fica pra frente, e agora eu vou colocar direito com direito aqui na minha manga. Direito da minha frente com direito da minha manga. Vou encaixar pontinha com pontinha, que nem eu falei ali da outra parte, e vou encaixar a outra pontinha. Então, pontinha aqui da cava das minhas costas, pontinha da minha manga que fica pro lado das costas, direito com direito. E vou ir alfinetando toda a volta da minha manga até eu fechar toda a manga com alfinete. Vou mostrar como é que fica. Alfinetei aqui, então, toda a parte do meu ombro, minha cava. Vou botar aqui para vocês conseguirem enxergar. Ó, alfinetei. Botei assim para vocês conseguirem enxergar. Alfinetei toda a minha manga na minha cava. Ó, por que que eu gosto de alfinetar? Eu coloco pontinha com pontinha e vou alfinetando para poder ir para a máquina. Eu vou passar uma costura reta. Por quê? Como é um corte curvo, se a gente não alfineta ele por inteiro, tem a tendência de quando a gente tá costurando, quando chega lá no final, o tecido de baixo tá plano e o tecido de cima tá uma bola, assim, e aí quando tu vai costurar, ele fica dobrado. Então, eu gosto de alfinetar bem pra distribuir bem esses dois tecidos, um com o outro, e isso não acontecer, porque é muito fácil acontecer isso. Então, eu, se fosse tu, alfinetava bem essa parte da manga e da cava. Ó, tô costurando aqui a cava e com o ombro, e eu vou tirando os alfinetes e costurando com bastante calma. Ajustando para ver se não tem nada dobrado. Tiro o alfinete para não costurar por cima do alfinete. Ajusto o tecido, e costuro. Então, já colocamos as nossas mangas na nossa cava do nosso ombro e agora a gente vai fechar essa lateral. Então, direito com direito, fechei, vou fechar aqui a lateral inteira, tá? Vou começar aqui pela manga, vou continuar aqui no encontro das cavas e vou descer toda a lateral. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, porém eu vou deixar esse espaço aqui na lateral do meu corpo,
tá? Ai, Cacá, para que serve esse espaço? Esse espaço que a gente vai deixar aberto aqui vai servir para quando a gente fechar a nossa peça, todas as costuras estarem embutidas, a gente vai desvirar por essa abertura, tá? Então, aqui o nosso forro tá posicionado do jeito que ele vai ficar na nossa peça, com a costura interna, ok? Quando a gente abrir o casaco, essa vai ser a vista que a gente vai ter, da costura interna. Todas as costuras vão ficar embutidas e a gente vai desvirar por aqui. Então, vou ir para a máquina fazer isso e a gente vai começar o acabamento da nossa peça. Voltei, então, com o nosso forro finalizado. Já aplicamos as mangas, fechamos as laterais. E agora a gente tem duas partes iguais, o nosso tecido externo e o nosso forro. E a gente vai começar a parte de montagem dele pela barra e pelo zíper. Uma coisa importante, eu falei lá no início do vídeo, mas eu vou reforçar aqui. Aqui na minha cidade eu não consegui encontrar a ribana do tom do meu tecido. Então eu já vou fazer uma adaptação para minha jaqueta. Como eu não encontrei ribana do mesmo tom da minha jaqueta, o que eu vou fazer? Eu vou usar o próprio tecido para fazer os punhos, a gola e a barra da minha jaqueta. No molde da nossa jaqueta, todos esses moldes, seja a barra, o punho e a gola, são um pouquinho menor do que o tamanho que a gente vai aplicar. Então, vou explicar para vocês. Aqui tá a parte de baixo da nossa jaqueta, essa aqui é a barra, tá? Vai ser a parte de baixo. O nosso molde, ele é um pouquinho menor aqui, então se a gente começar a costurar lá, ele vai ficar aqui, se a gente usar um tecido sem elastano. Mas ele foi pensado para uma ribana, então na ribana a gente distribuiria bem esse tamanho. Então se tu for fazer em ribana, pode cortar nesse tamanho normal, que é o que o molde foi planejado para ser, e distribuir bem esse tamanho, que eu vou explicar mais pra frente. Só que eu não tenho ribana, como eu comentei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, o molde aqui da minha barra, da parte de baixo da minha jaqueta, e vou cortar essa mesma altura, porém, eu vou aumentar um pouquinho o comprimento para encaixar certinho daqui da minha frente até a minha outra frente. Então, vou pegar uma fita métrica, vou medir aqui e vou cortar este molde aumentando mais um pouquinho. Eu calculei aqui, eu vou aumentar menos de 8 centímetros, tá? Vou aumentar pouca coisa deste molde. Vou fazer a mesma coisa com o meu punho. Ó, vocês vão ver que o punho da minha jaqueta dobradinho é assim. E o punho que a gente tem aqui, dobradinho, falta, né? Vocês estão vendo. Então, o que eu vou fazer? Vou cortar no meu tecido essa altura do meu punho e vou aumentar aqui os centímetros que faltam. Vou medir direitinho ali do molde. Vou fazer a mesma coisa também aqui na minha gola, tá? O da gola eu acho que deve ser o mais chatinho de planejar, né? Eu vou medir aqui toda a minha volta, porque como eu comentei, foi pensado para ribana. Ribana estica. Quando a gente fosse aplicar a ribana, a gente dobraria ela certinha, encontraria pontinha com pontinha, depois ia alfinetando, distribuindo essa ribana. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou medir com a fita crepe, vou medir com a minha fita métrica toda essa minha volta aqui já pronta e vai faltar provavelmente ali 3 centímetros. Então, eu vou posicionar o meu molde, vou alfinetar no meu tecido, vou cortar esse lado aqui e aqui eu vou marcar esses 3 centímetros no meu tecido, vou fazer uma marcação aqui, levantar o meu molde, empurrar até os 3 centímetros e fechar. Porque daqui até aqui ele tem exatamente a mesma altura, então não vai impactar tanto. Eu só preciso puxar esse bico mais pro lado. Eu espero que vocês tenham entendido o meu raciocínio, tá? Se vocês forem fazer com ribana, é só cortar o molde do tamanho que já está. Se vocês forem fazer com o próprio tecido, como eu, vocês vão ter que dar uma leve adaptada e aumentar alguns centímetros ali para encaixar certinho. Vou cortar todas essas partes aqui com base nas medidas que eu tenho da minha jaqueta, quase pronta pra gente conseguir ir pra finalização. Então, cortei já a barra da nossa jaqueta, que eu não cortei em ribana, mas se tu cortar em ribana, o processo é exatamente o mesmo, tá? Tô aqui virada com ela o lado avesso para cima, tô com a minha jaqueta, o tecido externo, com o lado avesso virado para cima. Aqui é a minha barra, ó, os bolsos estão aqui. E aqui o meu forro com o lado avesso virado para cima também. O
que que a gente vai fazer primeiro? A gente vai unir essa nossa barra com o forro e com a nossa frente, né? Com o tecido externo da nossa jaqueta. Então, com o auxílio de alfinetes, a gente vai alfinetar bem aqui, ó, direito com direito. Vamos alfinetar tudo. Se tu tá fazendo com ribana, que nem eu expliquei, provavelmente a ribana vai ir até aqui. O que que tu vai fazer? Tu vai puxar ela e alfinetar pontinha com pontinha. E aí, quando tu puxar, a ribana estica bastante, tu vai alfinetando para distribuir bem toda essa ribana. Então, a gente vai alfinetar aqui pontinha com pontinha, vai fazer isso em toda essa volta. Tô alfinetando aqui só para ilustrar. Depois de alfinetar tudo, a gente vai alfinetar a parte do forro nesse outro lado, tá? E por que que a gente já não vai costurar tudo isso aqui junto? Porque isso aqui é o que vai nos dar o efeito do zíper embutido, tá? Então, direito com direito, direito do forro com direito da barra, mesma coisa. Se tu estiver fazendo com ribana, mesma coisa que eu falei ali em cima, tem que distribuir bem todo o tecido. Então, vou alfinetar tudo, aqui pontinha com pontinha, e vou costurar essa parte aqui e essa parte aqui, uma costura de 1 centímetro na máquina reta. Costuramos, então, a barra da nossa jaqueta. Tô com ela aqui, acabei de abrir. Vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer a aplicação do nosso zíper, tá? E como a gente vai diminuir esse zíper também, porque o meu zíper, que nem eu comentei no início do vídeo, é maior que o tamanho que eu preciso. Vou mostrar pra vocês. Então, fizemos aqui a aplicação da nossa barra, como eu comentei, com o nosso forro e com o lado externo, ó, ele fica assim, tá? E agora, o que que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que encontrar o meio dessa nossa barra. Eu marquei aqui com caneta, não sei se no vídeo tá aparecendo bem, mas eu marquei aqui com caneta. Dobrei ao meio, encontrei o nosso meio e marquei com caneta, certo? E com esse meio, é daí que a gente vai partir como a gente vai posicionar o nosso zíper, certo? O nosso zíper, a gente vai fazer uma técnica, aquela de sanduíche. Então, tecido externo, zíper e forro. Então, a gente vai fazer um sanduíche do nosso zíper, tá? O nosso zíper, eu vou fazer de um lado para depois a gente replicar no outro. O nosso zíper, ele vai ficar aqui, ó, entre o nosso tecido externo e o nosso forro. Mas, a gente quer que esse nosso zíper fique embutido aqui na costura. Então, como que a gente tem que costurar? A gente tem que costurar direito do zíper com direito da nossa jaqueta, certo? Ele tem que ficar assim. Vou dar uma dica para vocês e vou até fazer junto aqui. Alinhavar esse zíper, tá? Então, encontrei o meio aqui, alinhei o final do meu zíper aqui, tô com o meu zíper do lado direito virado para o direito, e vou alinhavar apenas o lado externo da minha jaqueta. Alinhavar bem ele aqui. Vou fazer aqui um nozinho nessa ponta, só para esse alinhavo não soltar. Um nozinho bem bobo mesmo, tá? Cortei, não vou mais usar aqui agora a agulha. Vocês viram que é um alinhavo bem bobinho, tá? É só pra realmente não soltar o nosso zíper. O que que a gente vai fazer agora? Como eu comentei, a gente tem que diminuir esse zíper, né? Porque ele tá muito maior do que a nossa jaqueta. Então, vou abrir aqui o meu zíper e vou ver até onde ele vai ficar. O meu zíper vai até aqui, ó, que eu marquei com a caneta, tá? Vem até aqui. Quando a gente for fazer essa costura aqui de acabamento, que é uma costura de 1 centímetro, essa costura de 1 centímetro, a gente não pode costurar em cima desses dentes. Então, o que que a gente tem que fazer? Nesse finalzinho, a gente tem que jogar esse zíper pra cá, certo? Então, eu dobrei esse meu zíper aqui no finalzinho, nesse nosso finalzinho de 1 centímetro que a gente tem que deixar aqui. E a partir desse dentinho aqui, ó, que é o meu dentinho logo de baixo, eu já vou cortar o dentinho apenas, tá? Vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer isso. Então, a partir desse dente, eu vou tirar todos os dentes aqui de cima.
peguei aqui um alicate de unha antigo, tá? Não use isso aqui depois pra fazer as unhas, porque não vai funcionar. E tô removendo esses dentinhos, tá? É chatinha essa parte, mas o acabamento fica muito melhor se a gente remove esses dentinhos. A gente consegue costurar com mais segurança também, não ter risco da nossa agulha quebrar. E aí, a gente vai tirando esses dentinhos, tá? Tem que tomar cuidado para não acontecer isso que eu acabei fazendo, ó. Eu acabei cortando o tecido e não o dentinho. E aí, ele fica soltando tecido. O certo é tu ir puxando o dentinho e o dentinho ir saindo, tá? Vou fazer isso agora, de tirar os meus dentinhos aqui. E é um processo que demora um pouquinho e é chatinho, tá? Já tô avisando. Então, removi aqui os primeiros dentinhos e o resto eu cortei com a tesoura, tá? Removi 2 dentinhos e removi com a tesoura. E agora, a gente vai organizar para conseguir costurar isso aqui. Como que a gente vai fazer? Aqui a gente marcou o meio, né? Começou a alinhavar. Pra gente fazer aquele nosso sanduíche, a gente vai pegar aqui e vai dobrar bem no meio. E aí, a partir daqui, a gente vai começar a alfinetar. Porque do outro lado tá alinhavado, mas aqui não, né? Então, a gente vai alfinetar essa parte. E agora, a gente vai fechando. Então, vou puxar o meu forro aqui, vou abrir a minha jaqueta e o lado interno da minha jaqueta que a gente vai costurar agora. Vou alfinetando tudo isso, pra ficar bem certinho. Vou aproveitar e juntar pontinha com pontinha aqui. Já vou fazer aquela dobra que eu comentei, de dobrar. E o nosso zíper, ele tem que entrar um pouquinho pra dentro, tá? Quando a gente chegar aqui no final da costura, a nossa costura, ela vai estar por aqui, né? Ela não pode simplesmente terminar aqui, ela tem que terminar rente ao nosso zíper, para quando a gente fechar essa jaqueta, ela ter onde trancar e não conseguir continuar a fechar, porque senão a pessoa vai puxar o zíper e o zíper vai seguir e ficar na mão da pessoa. Então, fiz aqui uma trouxinha, por assim dizer, e vou colocar um alfinete bem aqui em cima do meu sanduíche. Ó, quando a gente abrir, ela vai ficar assim, ó. Vou alfinetar tudo. Alfinetei meu sanduíche do zíper. E agora eu vou para a máquina de costura, passar uma costura para fechar essa jaqueta. Então, eu vou pegar um calcador específico para zíper e vou levar para a máquina e vou passar uma costura aqui. Vou mostrar para vocês como eu vou fazer isso ali na máquina, certo? Para fazer essa costura do nosso zíper, né? Nosso sanduíche de zíper. Eu tô usando esse calcador aqui, que é específico para zíper, tá? Vou colocar ele aqui na minha máquina. Vou posicionar a minha costura aqui para iniciar. E vou costurar normal, tá? Em cima desse zíper, desse nosso sanduichinho de zíper. Dei o retrocesso pra gente começar. E vou costurar normal. Tô costurando aqui normal e o meu cursor se encontra bem aqui, ó. Eu não vou ter como passar a máquina aqui. Vou dar uma dica pra vocês como resolver isso pra gente conseguir seguir a nossa costura, por assim dizer. Vou descer a minha agulha, levantar o meu pezinho, ó, a minha agulha tá prendendo. Vou levantar o meu pezinho no máximo e aqui por baixo eu vou puxar o meu cursor lá pra baixo, ó. Tem o meu cursor lá embaixo. E agora, ele não vai nos atrapalhar na costura. E aqui eu vou seguir a costura normal. Costuramos, então, um lado do nosso zíper. Agora eu vou desvirar. O brabo de fazer coisa com tecido muito grosso é que, às vezes, a gente fica um pouquinho desesperada, porque é muito tecido, é muito volume, é muita coisa. Mas o principal é tentar se acalmar. Porque, no final, tudo dá certo, tá? Então, costuramos aqui o primeiro lado do nosso zíper. Ó, vou mostrar pra vocês como ele ficou. Ó, aquela viradinha que eu expliquei pra vocês, vocês estão vendo que pegou 2 dentinhos ainda, né? Mas ele faz essa curvinha porque quando a gente tá aqui com o zíper,
para ele não conseguir subir mais, tá? Se os dois estiverem um para cada lado, ele não vai conseguir subir mais. Então, é isso aí que a gente quer. E também não vai machucar o pescoço da pessoa que vai estar usando. Agora, a gente tem que fazer o outro lado do nosso zíper, tá? A gente ainda vai fazer um acabamento aqui, mas isso vai ser depois, lá na finalização, quando tiver tudo pronto, quando a gente fechar essa gola também. Mas agora a gente vai prender o outro zíper do outro lado, tá? A gente vai repetir exatamente a mesma coisa, só que do outro lado. Ai, uma coisa ruim, que a gente ainda não deu o acabamento, é que o zíper pode ficar trancando no tecido, porque a gente ainda não esticou o tecido e passou uma costura. Mas a gente vai fazer isso depois com mais calma. Então, vou fazer de novo a mesma coisa. Vou abrir bem aqui a minha jaqueta. Vou abrir bem aqui o forro e a jaqueta. Vou encontrar o meio da minha barra. Ó. Vou encontrar o meio da minha barra, mesma coisa que a gente fez antes. Eu já tinha marcado com caneta, vou reforçar. E agora, a gente vai fazer a mesmíssima coisa que a gente fez da outra vez. A única diferença é que agora já tá preso de um lado, a gente tem que prender do outro. Então, vou pegar esse zíper, vou virar ele direito com direito e vou alinhavar com linha e agulha. Opa! E vou alinhavar com linha e agulha, tá? Se tu quiser tirar o cursor, como esse zíper se separa, né? Quiser tirar o cursor, separar, fica a teu critério, tá? Eu não vou tirar porque eu quero... Assim, eu tenho um pouquinho mais de controle para ver se todas as linhas estão se batendo, né? Para ficar tudo alinhadinho. Vou fazer isso do outro lado e aí a gente vai para os finalmente, punho e gola. Aplicamos, então, o nosso zíper. A nossa jaqueta tá ficando assim. Gente, escolhi um tecido muito pesado. Tá me dando calor, porque é muito manuseio de tecido. Mas vai ficar uma jaqueta muito, muito boa. Mostrar pra vocês como ficou aqui o acabamento. Mostrar pra vocês como ficou o nosso acabamento aqui, ó. Esse aqui é o lado interno, fica, e aqui o lado externo. Ó, o nosso zíper aqui, o acabamento, que legal, que fica embutido. Mesma coisa dos dois lados, né? E agora, a gente vai fazer o acabamento dos punhos, tá? O que a gente vai fazer? Peguei aqui os meus dois punhos, vou fazer em uma manga e depois eu replico na outra, mas eu vou explicar em uma e vocês vão conseguir replicar nas duas. Se tu vai fazer com ribana, vai ser muito mais simples, tá? Mas como eu não tinha ribana, que nem eu comentei, eu vou fazer do próprio tecido. Eu aumentei ali aquela parte que faltava, que nem eu comentei pra vocês. E o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar ao meio e passar uma costura aqui assim, tá? Uma costura de 1 centímetro, juntando direito com direito dos nossos punhos. Vou fazer ele na máquina e já volto. Costurei aqui, então, o nosso punho. Vou fechar aqui, isso aqui tu também vai fazer com a ribana, né? E aqui está o teu punho, independente se é com a ribana ou com o próprio tecido. E pra quem tá fazendo com o próprio tecido, o que eu fiz? Eu cortei um pedaço de elástico, tá? De 4 centímetros, porque o nosso punho depois ele vai ficar com 5 centímetros, né? Então, 4 centímetros é mais do que suficiente pro nosso punho. Cortei ele do tamanho do nosso molde, do punho, certo? Cortei ele do tamanho do nosso punho, ok? E agora eu vou pegar esse meu elástico, vou juntar pontinha com pontinha aqui, ó, fazer um punho e vou passar um zigue-zague aqui nessa junção para ele não soltar. E aí sim eu ficar com o punho mais firme. Depois de fazer isso, a gente vai colocar dentro do nosso punho, vou mostrar. Unir aqui com zigue-zague, vou colocar dentro do meu punho, aqui. Vou unir costura com costura, né, pra tentar deixar tudo juntinho. E agora, a gente vai fazer uma coisa que vai dar um pouquinho de trabalho, já estou avisando. Vou pegar o alfinete, vou prender aqui. Tô deixando bem retinho aqui o meu punho. Vou prender com o alfinete. Vou encontrar a outra ponta do meu punho, vou dobrar ao meio o meu punho. E vou encontrar a outra ponta. Ó, ele dobradinho, aqui fica o meu punho. Aqui fica a outra ponta do meu punho. E se eu dobrar o meu elástico, também vou encontrar essa parte com essa parte do meu punho. E também vou colocar um alfinete.
Coloquei alfinete e agora eu vou colocar alfinete nessa outra parte. Tem que tensionar bastante o elástico. E agora, a gente vai para a máquina de costura, tá? A gente vai prender esse elástico no nosso punho, tá? Então, com muita calma. Para quem tem mesa extensora na máquina que nem eu, recomendo que tire a mesa extensora. E a gente vai fazer uma costura em toda essa volta. Na verdade, eu quero fazer 2 costuras. Então, eu vou fazer, marcar com a caneta para vocês conseguirem ver. Então, eu vou fazer uma costura mais ou menos nessa altura e mais ou menos nessa altura, tá? Não tenho muita regra. Vou fazer essas 2 costuras com o meu punho tensionado ao máximo para conseguir esticar esse meu tecido em cima do elástico, tá? E vou fazer essas 2 costuras. Eu vou fazer ali na máquina e volto para mostrar como fica. Vou fazer em toda essa volta essas 2 costuras. Fiz aqui, então, o nosso punho. Nosso punho, passei 2 costuras que nem eu comentei e ainda passei uma costura de meio pezinho de segurança aqui, só pra prender um lado ao outro. Se tu tá fazendo com a ribana, essa costura de segurança depois que tu dobra é legal de fazer também. E agora eu vou prender o meu punho na minha manga. E a gente vai partir da mesma teoria do sanduíche. Precisa ser tecido externo, punho, tecido do forro. Então, a gente vai fazer um sanduíche com o nosso punho. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, tô com a minha manga, tá? Com a minha manga, tecido externo, meu forrinho tá aqui também, mas se não tiver não tem problema. E eu vou abraçar esse meu punho com o lado da costura virado pra cima, tanto da manga quanto do meu punho, ok? E aí eu vou alfinetar apenas o meu tecido externo da minha jaqueta no meu punho. Vou alfinetar, colocar 2 ou 4 alfinetes apenas para prender mesmo. Se tu tá fazendo com ribana, é só distribuir bem a tua ribana aqui. Coloquei aqui só para prender o meu punho. Vou abrir aqui a minha jaqueta, aqui por dentro. Vou colocar a minha manga do forro lá para dentro da minha manga também. Vou alinhar costuras com costuras para quando a minha manga sair aqui em cima, a costura da minha manga do forro esteja compatível com a costura da minha manga de fora, ó. Então, costura do meu forro alinhada aqui com a costura da minha manga. E agora, a gente vai ter que fazer um sanduichinho, tá? Que nem eu comentei. Então, esse meu forro, ele precisa ficar assim na minha manga, certo? Eu vou prender apenas com um alfinete aqui, só para eu não perder essa costura com costura no meu punho, na minha manga. Mas o que eu tava explicando aqui é que a gente ia colocar a nossa mão por dentro da gola, ali da nossa jaqueta, acessando a parte interna e puxar ali a nossa parte do punho, para então conseguir fazer a costura em toda aquela volta da nossa manga do forro, manga externa e punho, fechando o nosso sanduíche. Alfinetei bem toda essa volta das 2 mangas com o punho e sim, fica parecendo que são 2 mangas amarradas. E agora a gente só precisava fazer uma costura reta para fechar essa circunferência. Fiz aqui então essa costura, tá? É normal, ele vai ficar assim mesmo, parece que são 2 braços amarrados. E agora pelo lado direito aqui dessa minha manga, ó. Vou colocar a mão aqui por dentro e vou puxar o meu punho. Puxei o meu punho, vai sair certinho aqui na minha manga. Vou fazer a mesma coisa na minha outra manga, ó. Tá aqui a minha manga, aqui o meu zíper que a gente botou, e agora eu vou repetir exatamente o mesmo processo lá na outra manga, tá? E aí, depois que a gente prender as 2 mangas, a gente vai pra finalização, que é a gola e fechar a costura embutida, tá? Falta bem pouquinho. Finalizamos, então, os punhos da nossa jaqueta. Gente, que tecido grosso, Jesus! E agora a gente vai fazer o acabamento da nossa gola, tá? Tô bem ansiosa. E aí, depois desse acabamento da gola, né, de aplicar a gola, a gente vai pros finalmente, que é fechar a nossa costura interna. Lembra que a gente deixou uma abertura aqui por dentro, na lateral? Fechar essa costura interna e fazer alguns acabamentos aqui, como o pesponto no zíper que eu tinha comentado quando a gente aplicou ele. Certo? Como que a gente vai aplicar essa gola?
Primeiro de tudo, a gente vai aplicar da mesma forma, seja com o tecido da jaqueta ou com ribana. O que a gente tem que fazer? A gente vai dobrar o meio neste sentido, no sentido vertical, tá? E a gente vai encontrar o meio, tá? Vamos dobrar mais uma vez e encontrar o meio da nossa gola. Encontrei o meio da minha gola, vou marcar com caneta. Tô usando aqui caneta própria para tecido, tá? Que sai com calor. Se tu for usar alguma caneta permanente, como o Bic, tem que se atentar porque ela não vai sair depois. E agora eu vou pegar essa minha gola, vou juntar aqui zíper com zíper, vou vir aqui em cima e vou encontrar o meio também e vou marcar com caneta. Vou marcar tanto do tecido principal quanto do nosso forro. E agora a gente vai pegar essa nossa gola dobradinha e vai juntar aqui a marca da nossa dobra do meio com a marca da nossa dobra da nossa gola, apenas no tecido principal, tá? E vou alfinetar. Vocês lembram a função do sanduichinho que a gente fez com o zíper, fez com o punho? A gente vai fazer a mesma coisa com a gola. Então, sempre vai ficar tecido externo da nossa jaqueta, a nossa gola e o nosso forro. Então, como que a gente vai fazer isso? Porque, na verdade, a nossa costura não vai ser assim. A nossa costura tem que ser interna. Então, o que a gente vai fazer? Vai virar do avesso toda a nossa jaqueta. E aqui a parte da nossa gola ficou assim, ó, um grande buraco, que na verdade é todo o nosso pescoço, ó. Aqui tá o meu forro e aqui tá o meu tecido externo. Aqui dentro tá aquela minha gola, lembra? E agora o que eu vou fazer? Essa marcação que eu fiz aqui no meu forro, eu vou juntar com o meio aqui, que eu já juntei a minha gola. Então, juntei, vou tirar o meu alfinete e vou alfinetar os três juntos, forro, gola e tecido externo. E aí, eu tenho o meu sanduichinho. E agora, eu vou ir alfinetando até chegar nas pontinhas, com a nossa gola dobrada, até chegar aqui na pontinha. Lembrando, se tu tá fazendo com ribana, a ribana é um pouquinho menor que esse tamanho do nosso pescoço. Então, primeiro tu vai pegar a pontinha da tua ribana, vai unir aqui com a pontinha do nosso pescoço, né, pertinho ali do nosso zíper, vai alfinetar e a partir disso tu vai distribuir a tua ribana ao longo do teu pescoço, tá? Vou alfinetar aqui e aí eu mostro como é que fica alfinetado. Alfinetei aqui, então, a minha gola, nesse sanduichinho, que nem eu comentei. Então, a minha gola está lá dentro, aqui tá o lado do meu forro e aqui o lado do tecido externo, pelo lado de dentro. E agora, eu vou passar uma costura de 1 centímetro em toda essa volta aqui na máquina reta. Fechei aqui, então, a costura da nossa gola. E agora, aqui pelo lado do nosso forro, a gente vai desvirar. Vocês lembram que a gente deixou uma abertura aqui na lateral? A gente vai desvirar essa nossa jaqueta aqui por essa abertura. Ó, já tô até vendo o zíper, ó, e a gente vai desvirar a nossa peça inteira. Por isso que lá, quando a gente quando a gente fez essa abertura, eu comentei que era importante fazer uma abertura bem grande, principalmente se o tecido é grosso, que nem o meu. Então, fizemos essa costura, vamos desvirar. Ai, feito! E aqui está a nossa gola. Olha que lindo que ficou! Oh, que legal! Agora eu vou ali para a mesa para mostrar como a gente vai fazer o acabamento da nossa jaqueta. Olha que linda a nossa jaqueta. Já está praticamente pronta, né? O que a gente vai fazer agora para dar o acabamento? Já desviramos, é bom dar uma olhada, ver se todas as costuras estão certinhas antes de fechar aquela abertura interna que a gente tem. Porque é por essa abertura interna que a gente tem acesso a todas as costuras da nossa jaqueta. Então, se todas as costuras estão direitinhas, tu já deu um olhar clínico, tirou todos os fiozinhos que podem estar para fora, a gente vai fechar essa abertura interna que a gente deixou na lateral. Como que a gente vai fechar essa abertura aqui do forro? Tem vários jeitos, tá? Como eu gosto de fazer. Tô aqui com a minha abertura
tá? Aqui, o que eu vou fazer? Vou botar pra dentro e vou passar uma costura, tá? Passar uma costura aqui por cima, fechando essa abertura. Ou, se tu não quer que essa costura fique aparente, tu pode fechar na mão com ponto invisível, que eu acho muito demorado. Então, eu vou passar na máquina, vou colocar essas duas partes pra dentro, vou alfinetar bem e vou passar uma costura, como se a gente estivesse continuando a costura da máquina, só que por fora. Fechamos, então, a nossa costura ali interna, ó, como ela fica. Mal dá pra ver, né? Todas as outras costuras estão embutidas. E agora a gente vai fazer uma costura de acabamento, que é só, na verdade, um pesponto nesse nosso zíper, que eu tinha comentado, para esse zíper não ficar agarrando no dentinho. Então, a gente vai fazer um pesponto aqui pelo lado direito, aqui prendendo o nosso sanduichinho, puxando bem o tecido do nosso forro para baixo enquanto a gente faz essa costura, para não acontecer desse tecido ficar para cá e aí quando a gente puxar o zíper ele ficar agarrando. Então a gente vai fazer esse pesponto dos dois lados do zíper, aqui assim, com meio pezinho mais ou menos, e aqui na nossa gola, na parte de baixo também. A gente vai puxar o nosso forro para cá e fazer esse acabamento. E aqui na nossa barra, que é opcional, tá? Se tu quiser fazer ou não, fica a teu critério, aqui em cima para dar acabamento em toda a barra. Vou fazer todos esses acabamentos e eu mostro como é que fica. Finalizei, então, a nossa jaqueta Barcelona, ela ficou assim. Fiz o pesponto ali da gola, como eu comentei. Continuei o pesponto aqui em cima no zíper. E aí, continuei aqui embaixo e fiz toda a volta na barra, tá? Fiz tudo em uma costura única. De novo, esse molde foi feito para fazer os acabamentos do punho, da barra e da gola com a ribana. Então, se tu for fazer com o próprio tecido, que nem eu fiz, volta um pouquinho ali no vídeo, relembra o que tu tem que aumentar, o que tem que fazer, como tem que cortar, diferente do molde, tá? E a nossa jaqueta Barcelona ficou assim, como vocês sabem, eu fiz pro Douglas, que é o meu namorado. Ele gostou bastante do resultado e eu fiquei muito feliz que ele gostou, né? Óbvio. Quando a gente faz alguma coisa pra alguém que a gente ama, a gente quer esse resultado. Já me conta aqui nos comentários o que tu achou dessa aula, o que tu tá achando de todas essas nossas aulas. Aí não esquece, se tu for fazer a nossa jaqueta Barcelona, me marca que eu vou adorar ver e me manda. Eu amo ver as criações de vocês. E se tu tá assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição o link para te adquirir esse e outros moldes. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!